paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa tarde para todos. Eu venho nessa tarde para lhe dizer uma palavra profética que se encontra em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 em diante. Vai dizer assim, o título do livro de Ezequiel, Os Castigos de Jerusalém. Aí no versículo 4 vai dizer assim, disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E os outros disse, ouvindo eu, passei pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compensais. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Eu começara pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Então essa palavra vai falar aqui, Ezequiel foi um profeta do Senhor, né, que foi transportado ali para Babilônia juntamente com Daniel, juntamente com Neemias, juntamente com Sadraque, Mesaque, Abednego e com outros profetas que Deus levantou nesse período. Ezequiel foi um deles, onde Deus levantou ele para profetizar em meio ao vale, né, que tem a passagem muito conhecida que fala sobre o vale de ossos secos. E aí o que Deus fala nessa mensagem, que ali o povo estava muito corrompido, ninguém queria nada com o Senhor, estava fazendo tudo ao contrário do que Deus tinha orientado, tinha dito para fazer. O povo estava procrastinando, idolatrando, se prostituindo, estavam fazendo todas as coisas erradas, tudo ao contrário da lei e mandamentos que foi dada por Moisés, de Deus, através de Moisés para com o povo. E o povo começou a dar para trás, fazer tudo errado, e ali Deus a todo tempo estava levantando profetas para falar que era para eles se consertarem, se alinharem, se colocarem na presença de Deus, que Deus se compadeceria deles e realinharia aquilo que Deus, a promessa que Deus tinha feito a eles, que era a terra prometida, e de que Deus desde o início falou que se vocês não se desviarem do meu caminho e não derem para trás, será eterno essa terra para vocês, né? É só vocês seguirem a minha lei, os meus mandamentos e permanecer no caminho do Senhor, fazendo a minha vontade. Então, para fluir, para dar tudo certo, eles tinham que permanecer no caminho de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Então, ali o povo não queria. Foi Ezequiel, Neemias, Isaías, pregando a palavra, ninguém aí, ninguém queria nada, até que aqui Deus usa Ezequiel, para falar, e ali ele foi visto um anjo, né? E falou assim, Deus fala com Ezequiel, que ia dar ordem a esse anjo para que passasse pelo meio de Jerusalém e marcasse com um sinal na testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações, ou seja, os justos, aqueles ainda que no meio de toda aquela calúnia, de toda aquela corrupção, de toda aquela maldade que estava ali sobre Jerusalém, ainda havia os homens íntegros, os homens honestos, os homens sinceros, os homens com o coração voltados para o Senhor, que choravam, que se rasgavam, que se lamentavam pelo pecado de Israel, pelo povo de Israel. E aí Deus falou, esses você marca com esse, separa, anjo, pega esses, coloca no lado, separa eles, marca eles com um sinal na testa, para que nada aconteça sobre eles. Agora o resto vão ser mortos, seja velho, criança,
seja menino, mulher, seja quem for, todos eles vão ser mortos, não vão ficar um sequer impune. E Deus ainda fala, começa o templo, ou seja, a igreja hoje que a gente congrega, né, lá havia um templo, né, eles se referiam a um templo, onde sacerdotes, levitas ficavam ali destinados para fazer a obra do Senhor, trabalhar ali dentro, com os sacrifícios que eram entregues e todos os serviços que eram feitos dentro daquele templo. E Deus falou, começa dentro do templo, ou seja, Deus não fez exceção, Deus ali não se fez de cego, Deus ali não se fez de enganoso. Ele falou, pode ir começando por dentro da minha casa, dentro do meu templo, aonde eu separei homens para trabalhar para mim, mas dentre eles ali, tem idólatra, o que se prostitui, o que adultera, o que fornica, o que rouba, o que mata, o que faz tudo ao contrário do que eu tenho. Já começa ele fazendo a limpa dentro da minha casa. Gente, isso é muito forte, porque hoje não é diferente. A gente está dentro da casa do Senhor, onde homens e mulheres estão ali se fazendo de ovelha, mas na verdade são lobos, são um verdadeiro diabo. Jesus vai falar em seus evangelhos, em João 6, que há diabo no meio, né, das pessoas ali. Então há o diabo no meio da igreja. A gente acha que só tem santo. Não tem, porque santo só existe Deus. A gente fica em busca da santidade, a gente busca a santidade todos os dias, mas santo não tem. São seres humanos imperfeitos, mas o pecado do ser humano, do cristão, ele tem que ser sem querer, não premeditado. Não, eu vou fazer porque Deus vai me arrepender. Não, você não tem nada a ver, não vai acontecer nada. Não, é sem querer. Deus, eu cometi, eu não pensei, quanto uma vez já fiz e tudo mais. Tudo bem, Deus sabe do teu coração, mas isso é triste, é lamentoso saber que começa dentro da casa de Deus. Deus poderia até falar, não começa com os de fora, começa os que estão à volta de Jerusalém, na cidade, dentro das casas, dos seus lares, dentro do arraial. Não, Deus falou, começa primeiro dentro da minha casa. E hoje é assim. Deus quer fazer a limpa dentro da casa do Senhor, que é a igreja, onde a gente congrega. Não pode ter fofoca, não pode ter mentira, não pode ter falsidade no meio dos cristãos. Ou é luz ou é treva. Nós temos que reavaliar o que estamos fazendo de errado, o que está impedindo que a presença de Deus se achega dentro de nós, se achega no meio da congregação. Às vezes o milagre não acontece justamente por causa de mim e de você, porque estamos pecando, estamos fazendo coisas erradas que não agradam ao Senhor. E ali a presença de Deus, ela se retira no meio da gente. Então que a gente venha se reavaliar. E ali Deus matou todos. É até meio duro, né? Falar Deus matou, mas a mensagem de Deus é dura. Nos evangelhos, Jesus, no João, livro de João, capítulo 6, a gente vai falar lá que quem pode ouvir essa palavra? Os discípulos viram para Jesus e falam, Jesus, quem pode ouvir as tuas palavras? É dura demais, eu não consigo, eu não suporto, é muito duro. Hoje nós vemos muitas pessoas que querem pregar e querem passar a mão por cima, querem o arroz com feijão. Não, se eu falar isso aqui, fulano não vai voltar mais, ela não vai querer mais vir à igreja, ela vai sumir. Não, a verdade é para ser dita. Jesus não veio para passar a mão na cabeça de ninguém, não veio para dar voltas. Não, que ele vai ficar chateado, então tem que criar todo um cenário, todo um contexto para falar com a pessoa. Não, às vezes a gente se sente assim, não, mas você viu fulano de tal, pregou duro, né, foi assim, esse que tá certo, esse é o certo. Que Jesus, ele pregava assim, ele tivesse que apontar o dedo na cara de alguém, no meio de todos, ele apontava o dedo e falava, aquele ali, é o diabo, aquele tá errado, aquele tá fazendo isso e aquilo. Deus, ele não
Deus, ele não, sabe, ele não fazia acepção, ele não separava, não, ele apontava o dedo mesmo e falava, esse tá errado. Quando ele virou para o Pedro, o seu discípulo ali, um dos 12, Deus vira para Pedro e fala assim, cala a boca, Satanás, cala a boca. E ali Jesus não pensou, não, se eu falar isso, tem um monte de gente ouvindo, eu falar isso na frente de todo mundo, vou chamar ele em particular. Não, Jesus não fez isso. Jesus falou na frente de todo mundo. Jesus não estava querendo dizer que Pedro era Satanás, mas Jesus estava repreendendo Satanás, que estava soprando ao ouvido de Pedro, impedindo que Jesus fizesse o plano dele, que é o propósito no qual ele veio à terra, que era morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas, pela minha e pela tua vida. Então, que nós possamos refletir, que nós possamos agradecer, quando nós possamos ir a um culto onde tem uma pessoa que pregue duro, sabe, que fale mesmo, que confronta os nossos pecados. Eu particularmente eu amo quando eu vou a um culto, quando eu vou a uma determinada pregação e onde a pessoa confronta algo que eu sei que dentro daquela pregação, não, aquilo serviu para mim, aquilo eu preciso melhorar. Eu amo, eu agradeço tanto a Deus, porque olha, tudo que eu sei hoje, o que eu aprendi, eu cheguei aonde eu estou, foi devido a essas coisas. Pessoas passaram a mão, que estavam lá na frente mesmo, e pregando, e falando, e confrontando o meu e o pecado de outras pessoas que estavam em oculto. Então, hoje não pode ser diferente. Nós temos que começar a pregar a palavra dura, que é a palavra de Jesus, é falar, porque muita gente está indo pro inferno, está deixando de seguir a Deus por causa de mim, de você, por causa do nosso testemunho errado, sabe? Porque dizemos que somos luz, mas somos trevas. Nós devemos reavaliar e ver qual lado nós estamos seguindo. A gente não pode ficar em cima do muro. Deus é um Deus todo-poderoso, Ele não quer que a gente suje o nome dele, que manje ele, sabe? As pessoas têm que vir só olhar pra gente ver uma luz resplandecer nossas vidas. Nossa, aquele é luz, aquele não é treva. Eu quero ter essa luz que essa pessoa tem, eu quero ter esse brilho que essa pessoa tem, eu quero ter essa paz que essa pessoa tem, eu quero ter esse sal que a Bíblia fala, né? Ser luz do mundo e o sal da terra. Sal representa o que? O tempero. Uma comida, se você come uma comida que esteja com pouco sal, você já não quer comer muito, porque não é agradável, né? Ao seu paladar não é bom, porque tá faltando um tempero, tá faltando um gosto, tá faltando um sal. A mesma coisa Deus compara a gente cristão. Nós devemos ter o sal, nós devemos ter o tempero. O nosso caminhar, o nosso falar, a nossa conduta, o nosso apresentar, o nosso vestir. As pessoas têm que olhar pra gente e ver, nossa, aquele tem um tempero, tem um toque, tem algo diferente, tem uma luz reluzente dentro dele, sabe? Então, e a mesma, é engraçado que eu vejo repetindo pela segunda vez, lá em Moisés, né, em Êxodo, vai falar o quê? Que Deus enviou as 10 pragas. Na 10ª praga foi a praga do sangue, né? Aonde o povo hebreu, né, foi dada a ordem para Moisés para que falasse com o povo, que era para matar um animal, né? E marcar com o sangue desse animal nos umbrais da porta, ou seja, na coluna da porta de suas casas, para que o mal não adentrasse ali. E essa 10ª praga era para matar todos os primogênitos que ali existiam. Então, desde os animais, olha como que Deus é, desde os animais até os humanos, todo primogênito iria morrer, iria padecer. E Deus deu uma chance ainda pro povo ímpio, né, que era o povo egípcio. Ainda fala assim, aqueles que são ímpios e querem também fazer isso, eles vão ter que
No Antigo Testamento, o homem, né, tinha que cortar ali a sua parte íntima, né, aquela pelinha que eu esqueci um nome que é dado, a circuncisão, se eu não me engano, que fala, então Deus falou assim, todos eles vão ter que fazer isso, eles não são diferentes do meu povo, se eles querem ter o livramento que o meu povo vai ter, eles vão ter que andar como o meu povo anda, eles vão ter que fazer o que o meu povo faz, vai ter que requer um sacrifício, é um sacrifício. Então ali eles fizeram, e também houve uma parte do povo egípcio que foi livre, né, que os primogênitos não foram mortos porque eles obedeceram, eles sacrificaram, né, e aí agora você vê a diferença, né? Já em Ezequiel, ai meu Deus, já em Ezequiel, Deus não joga uma praga, Deus não manda que ali fosse marcado com sangue sobre as suas testas. Em Moisés, lá em Êxodo, foi marcado os umbrais das casas dos justos e daqueles ímpios que largaram tudo que eles viviam, né? Abriram mão dos prazeres da carne no mundo para viver para Deus, adotar aquela nova fé, aquela nova né, doutrina ali, né, de Deus, e foram salvos. Já aqui em Ezequiel não, Deus envia praga para matar o próprio povo dele, o povo que corrompeu, que se desviou do caminho, que já não queria mais nada com o Senhor, que não estava andando conforme as leis de Deus, não estava caminhando, não estava fazendo a vontade do Senhor. E ali Deus fez o quê? Pesou a mão sobre eles, falou, então agora também eu vou separar aqueles que são meu, aqueles que ainda choram, aqueles que ainda jejuam, aqueles que oram, aqueles que ainda seguem as minhas leis, aqueles que seguem os meus mandamentos, aqueles que clamam a mim, aqueles que estão com o coração contrito, amargurado por conta do mesmo povo que não quer nada, que está fazendo tudo ao contrário, estão chateados, tristes por conta do pecado do povo, não tinha necessidade de nada daquilo, mas o ser humano, não entendo, dificulta muitas coisas, sabe? E ali Deus fala, separa, seja 50, seja 10, seja 5, seja 15, seja 20, não importa a quantidade, separa aqueles que são fiel a mim, separa os justos, coloca eles num canto e unge, né? E ali marca a testa deles com sangue, porque quando o anjo da morte passar, não vai matar eles, eles ainda vão ter o fôlego de vida. E aqueles que não querem nada, passa fio de espada e mata todo mundo, desde criança até o mais velho. Deixa eu te dizer nessa noite, se coloca na brecha de Deus, ainda que você esteja no meio do fogo, ainda que você esteja no meio da tempestade, ainda que você fale, eu estou na igreja, muitos fazem coisas erradas, seja você a diferença, ainda que seja muita gente, seja treva, seja você a luz, faça você a diferença, seja você a luz da terra, o sal da terra, faça a diferença para que naquele dia Jesus venha chamar a tua senha, ou ainda que você não venha ver o arrebatamento, mas que se você morrer por algum momento, por alguma hora, Deus te chamar, te recolher desta terra, você vinha ser salva, você vai ter o seu lugar separado no céu. Esse é o preço, sabe? Não é nada fácil. Tem gente que acha, não, eu ler um versículo, eu ler uma frase, ou eu não falo mal de ninguém, mas eu bebo minha cerveja, eu fumo, eu me drogo, eu me prostituo, eu vejo uma pornografia, eu não sei. A glutonaria, sabe? Gente, o pecado, até a falta de fé é pecado, sabe? Quando a gente não tem fé no Deus que criou todas as coisas, a gente também tá pecando, a gente peca nas mínimas coisas. Deus, ele não separou, quem pecou, quem fumou, quem roubou. Então, quem roubou vai ser mais, né? Vai ser sentença de morte.
Aí quem fumou vai ser sentença de prisão. Não, para Deus não tem diferença. Se você pecou, no mínimo, não tem o pequeno pecado, o maior pecado. Pecado é pecado para Deus. Seja qual for o pecado, seja qual for o que você fez, vai ter consequência. Vai colher de acordo com aquilo que você plantou. Entendeu? Então que nessa tarde nós possamos refletir sobre essa mensagem de Deus. É muito forte, sabe? Você tem que ler uma mensagem onde você vê o próprio Deus falando que ele ia matar o próprio povo dele, aquele que ele escolheu, aquele que ele chamou, que ele separou para ser deles eternamente, mas eles não quiseram. Por algum momento eles se corromperam, eles não quiseram mais andar como Deus ordenou, eles não queriam mais fazer a vontade de Deus, eles queriam fazer a própria vontade, seguir a deuses pagãos, fazer, sabe, a vontade do diabo, sabe? Fazer tudo ao contrário. E Deus não é assim. Deus é amor. Deus quer que a gente serve a Ele, sabe? Com integridade, com verdade, com graça. Para que nessa noite nós possamos, sabe, reavaliar quem a gente está servindo, o que a gente está sendo, se a gente está sendo luz, se a gente está sendo treva, sabe? Tem gente que acha que não, é porque eu ajudo o próximo, é porque eu faço isso, eu faço aquilo e eu já, né? Então não tem nada de errado. Tem. A lei de Deus é clara. Deus ensina tudo que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, sabe? Para fazer a vontade dele. Nós temos que andar corretamente, sabe? A gente tem que fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Deus jamais vai falar pra gente fazer algo que a gente não consiga fazer. Deus, ele não, jamais, Deus, ele é amor, ele é carinho, sabe? Jamais ele vai pedir algo de mim, de você, que você não tenha capacidade para fazer. Então, parar de falar mal do irmão, gente, desnecessário, parar de querer subir, sabe, em cima do irmão, querer tomar o lugar do irmão, sabe? Com julgamentos, sabe, olhando para pessoas com olhares tortos, fazendo recepção de pessoa, com inveja, com olho grande, fazendo coisas ruins, coisas maldosas pro outro, para destruir o outro, sabe? Para destruir o casamento. Parar de ficar... E tem gente que quer o quê? Pegar o lugar do outro. Igual um casamento. Se a gente conhece alguém que está passando por uma crise no casamento, nosso dever é levar a mensagem, é orar, ajudar a pessoa com aconselhamento espiritual, né? E também físico, um acompanhamento. Não, as pessoas mal se separam, já quer pegar a mulher do cara, já quer pegar o homem do cara, tá com a mulher dos outros e se diz luz. Isso não é luz, isso é treva. Gente, tem gente escandalizando a obra de Deus, escandalizando o nome do Senhor, e muitas pessoas que estão lá fora morrendo, a alma tá gritando, pedindo socorro, doida para entrar na casa do Senhor, no templo, e não estão entrando por causa do meu e do teu pecado, por causa do meu e do teu testemunho. Como a palavra de Deus fala, conhecereis a árvore pelo fruto. Se você olhar uma árvore e você já vê uma laranja podre, você vai falar, nossa, toda laranja é podre. Você já vai distinguir. Se você vê uma laranja boa, nossa, olha que pé bom, né? Todas as frutas são boas, e Deus refere a nossa vida assim. Nós somos a árvore de Cristo. Nós temos que dar bom fruto, bom testemunho. As pessoas têm que olhar pra gente com bons olhos, sabe? Então, gente, para que nessa noite nós não venhamos ser esse povo que ali, o povo de Israel, que foi condenado, que foram mortos por Deus, sabe? Porque não quiseram fazer aquilo que Deus mandou fazer. Hoje Deus não mata ninguém, igual no Antigo Testamento, mas saiba que vai ter consequência dos seus atos. Às vezes você teria 50 anos de vida, por causa das suas consequências, por causa das suas escolhas erradas, você vai ter 20 anos de vida,
sabe? É bem assim. Então, muitas coisas que diferem nossas vidas são as nossas escolhas erradas, sabe? Daquilo que a gente faz, consequência de atos nossos. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham deixado a palavra de Deus entrar no coração de vocês, porque quem conversa é o Espírito Santo. Estou apenas aqui como um canal do Senhor para falar a palavra dele. Da mesma forma que eu estou falando com vocês, Deus falou comigo também. Então, que nós jamais devemos estar nesse posicionamento, nesse grupo de que iriam ser mortos, sacrificados. Não, que nós devemos estar no grupo separado, onde Deus separa e unge com sangue a cabeça, a testa, sabe? Que difere, que impede de ser morto ali por causa do meu e do teu testemunho, por causa da árvore, tá bom? Então, depois vocês leem Ezequiel 9, uma mensagem pequena, mas que fala muito e que revela muitas coisas de Deus, sabe? Que nós possamos se alimentar mais da palavra do Senhor. Em meio a essa pandemia, em meio a essa crise, nós devemos buscar mais a face de Deus e orarmos mais. Não é fácil, né? Às vezes o inimigo vem com tantas coisas para impedir de orar, de clamar, de jejuar, de fazer a vontade dele, mas que nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos se empenhar. Nós devemos, né, fazer de tudo que estiver ao nosso alcance. E Deus, ele está vendo o meu e o teu caminhar. E essa mensagem que eu deixo. Eu agradeço a oportunidade. Um grande beijo para todos vocês. E reflitam e guardam essa mensagem. Um grande beijo para todos vocês.